Quando a gente vai para o mundo das empresas, existe um grande desafio, que é o desafio de começar. O desafio de começar, ele tem relação com fazer dinheiro. Então, o primeiro objetivo de uma empresa é sobrevive. Garante que você consegue ter dinheiro para você contratar mais gente, para você ganhar musculatura e você conseguir desenrolar o seu negócio. Mas quando você entra na zona de maturidade, dinheiro já não é o maior problema. Porque daí você começou a contratar pessoas, você começou a treinar essas pessoas, você começou a trazer líderes, e é aí que começa um novo problema número 1, que é comunicação. Absolutamente todas as empresas que estão na zona de maturidade, elas têm um problema sério de comunicação. Então, a partir de então, tudo que a gente vai fazer nas empresas é para melhorar a comunicação. Não somente para isso, mas a gente vai sim trabalhar a comunicação. Então, por que a gente trabalha a cultura? Porque a cultura é o princípio da comunicação. Por que a gente coloca indicador? Porque é um mecanismo de comunicação para onde a gente está indo, qual que é o nosso objetivo, o que a gente não pode perder de foco. Agora, Marcelo, por que esse é o maior problema? Tem um professor chamado Richard Hackman, ele escreveu um livro muito bacana, onde ele fala a respeito dos links de comunicação. Isso é muito importante da gente entender, porque isso tem relação com a grande mudança que aconteceu das empresas de tecnologia, que elas deixaram de se organizar por função, juntar quem é de vendas com vendas, marketing com marketing, programação com programação, redator com redator e assim por diante. Então a gente começou a se organizar por squad, onde a gente junta as pessoas de funções distintas, porém com um problema único. Só que o grande problema das empresas é comunicação. Então percebe nesse slide que está aparecendo na tela de vocês que quando a gente tem 3 pessoas, a gente só tem 3 linhas de comunicação. E conforme a gente vai aumentando, esse número ele vai crescendo de forma logarítmica. Então quando a gente passa para 4 pessoas, eu tenho 6 linhas de comunicação. Quando eu passo para 5, são 10. Agora percebe, quando eu estou em 13 pessoas, são 78. 14 são 91. Começa a ficar quase que impossível a gente gerenciar esse tipo de comunicação. Eu sempre gosto de contar essa história. Teve uma entrevista há 2 anos com a mulher do Steve Jobs, a Laurene Powell Jobs, o Tim Cook, que é o atual CEO da Apple e foi CEO durante muito tempo da Apple, e também estava lá o Johnny Ive, que está na Apple praticamente desde o começo da revolução com o Steve Jobs. A jornalista fez uma pergunta muito importante. Ela perguntou assim, o que não mudou da partida do Steve Jobs? Quando ele morreu, o que não mudou? O que continua exatamente igual? E a resposta foi surpreendente. O que não mudou foi a primeira resposta deles. A obsessão por times pequenos, que tem total relação com esse slide que eu estou mostrando para vocês. Então percebe que quando o Steve Jobs estava na Berlinda, ele já estava trabalhando na sua empresa, tentando criar um supercomputador. Ele tinha saído da Apple, ele tinha vendido suas ações e ele decidiu, e ele foi chamado para trabalhar na Apple. Só que ele foi chamado para trabalhar na Apple de novo depois de num momento muito crucial. 2 semanas de caixa na empresa. A empresa estava prestes a quebrar. E eles convidaram o Steve Jobs para tocar e ele falou, claro, eu vou. A empresa da minha vida, óbvio que eu volto. Mas eu volto com uma condição. Todo mundo que está no board precisa escrever uma carta com a sua demissão. Eu preciso selecionar o board. E aí, quem fez o convite para ele falou, cara, isso não dá, isso é impossível, faz o menor sentido fazer isso. Não vai acontecer. E ele falou, então tá bom, obrigado, eu vou ter que tomar decisões difíceis e se eu tiver gente para me travar, eu não vou conseguir fazer o meu trabalho, então é melhor vocês fazerem do jeito que vocês conseguem fazer. Até logo, passe bem. Não deu um dia, retornaram para ele e falaram, tá confirmado, pode vir, tá todo mundo escrevendo a carta e você vai poder selecionar o seu board. E a partir daí ele faz uma revolução na empresa. Primeiro ele começa a limar um monte de produto que não funcionava mais e depois de um determinado momento ele começa a pensar na inovação. Ele começa a pensar então como que eu vou fazer para mudar esse cenário. E aí ele decide fazer o iPod, que não tinha nome na época. Mas ele seleciona um time muito pequeno. Ele seleciona o melhor designer que tinha na Apple, ele seleciona o melhor programador e a melhor pessoa de hardware
para construir esse novo produto. Percebe que ele não fez o que a maioria das pessoas faria, que é pega o problema, joga para os times conseguirem fazer o que precisa ser feito. Se ele fizesse isso, gente, a gente teria um grande desafio, porque as pessoas estão focadas no dia a dia, no que paga a conta. E o que pagava a conta da Apple naquele momento eram os produtos correntes e não o novo. Então, naturalmente, o que aconteceria é as pessoas iriam priorizar o dia a dia e elas iriam deixar de lado o novo, que foi fundamental para a Apple chegar onde ela chegou. Ela estava naquele momento numa situação extremamente desafiadora. Então percebe que a obsessão por times pequenos faz toda a diferença numa empresa. A gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque a gente vive e flerta com o caos o tempo inteiro. E é fundamental que o caos esteja presente na sua empresa. Provavelmente não tanto quanto você está vivendo hoje, mas é importante ter um pouquinho de caos. Porque o caos dá um indicador importante pra gente, que é, será que a gente está andando na velocidade máxima que a gente pode andar? E o caos, ele é esse termômetro, porque quando você está andando acima da velocidade da sua estrutura, eu já vou explicar o que é estrutura, você começa a ter risco demais. Você começa a ter risco de reputação, você começa a ter risco de perder cliente, você vai perder qualidade no seu produto. Vão acontecer coisas ruins, porque você está demais no caos. E quando nós estamos demais no caos, a gente precisa corrigir a rota. A gente precisa adicionar a ordem. A ordem é que traz equilíbrio. Mas percebam uma coisa, é o mercado dizendo para você que você está andando rápido demais para a estrutura que você tem. A estrutura é ordem. Como é que a gente dá ordem para uma empresa? Para a gente chegar na intersecção onde todas as empresas deveriam andar, que é a intersecção entre o caos e a ordem. Vocês já entenderam que não pode estar demais no caos, porque traz riscos, mas você também não pode andar demais na ordem, porque uma empresa que tem muita estrutura, muita ordem, ela se torna burocrática. Além de burocrática, ela se torna chata. Então, não queremos isso. A gente quer uma empresa dinâmica, com o mínimo de ordem possível, para sustentar a velocidade do nosso momento. O dia que a gente crescer mais e tiver a necessidade de mais ordem, a gente vai adicionar essa ordem. Eu queria fazer uma pausa para te contar sobre uma coisa que eu fiz. Eu abri minha mentoria e tá um sucesso. Tem um monte de empresários incríveis, assim como você, lá dentro, que estão buscando prosperar os seus negócios utilizando a minha metodologia. Se você tá sentindo falta de ter um mentor que pegue na sua mão, entenda seus problemas e te ajude a prosperar, essa mentoria pode ser para você. Clica no link aqui embaixo, escaneia o QR Code que está aparecendo na sua tela, aplique. Um consultor da minha empresa vai entrar em contato com você, vai fazer uma reunião, vai entender as suas dores e suas necessidades e vai te dizer se ela faz sentido para você ou não. Não é uma mentoria para todo mundo, não é uma mentoria barata, mas se você aplicar e você tiver o perfil e você decidir vir para este lado aqui, eu tenho certeza que você vai colher os resultados que, assim como os meus mentorados, também estão colhendo. Te vejo do outro lado, volte aí e aproveite o conteúdo. O que traz ordem para uma empresa? São três coisas muito simples. Primeiro, a gente questiona, as pessoas que estão na nossa estrutura são as pessoas certas? Especialmente a liderança, porque a liderança, gente, ela impacta mais do que ela mesma. Ela usualmente impacta a quantidade de amplitude de controle que tem. Amplitude de controle é quantas pessoas tem embaixo de um líder. Isso é amplitude de controle. Então a primeira coisa que a gente faz, se você fosse chamado para ser o técnico da seleção brasileira de futebol, a primeira coisa que você ia fazer é quem é meu time? Quem vai jogar? Empresa não é diferente. Não dá para você adicionar a ordem numa empresa com o time errado. Então, primeiro a gente questiona, estou com o time certo, estou com a liderança certa. Sempre de cima para baixo. Não faz sentido você pegar uma estrutura pelo meio e querer corrigir ela. Se o problema dela tiver no topo da cadeia, ela vai continuar com os atributos errados. Segundo ponto, que traz ordem para uma empresa é processo. Processo permite que a gente comece a mensurar as coisas, porque eu vou repetir aquilo sempre exatamente do mesmo jeito. Repetir exatamente do mesmo jeito permite que eu compare e eu consiga entender se eu estou sendo mais performático ou menos performático. E por último, o que a gente quer é adicionar tecnologia.
Tecnologia é maravilhosa porque ela dá eficiência pra gente, mas não só isso. Ela vai melhorar a comunicação, ela vai permitir que você ganhe indicadores grátis. Você vai poder utilizar esses indicadores para fazer a gestão do seu negócio. E obviamente que ela vai trazer essa velocidade que você busca, de fazer mais com menos. Agora, uma coisa que todo mundo esquece é que quando você mexe em pessoas, a gente não está falando só de gestão de pessoas. Quando você adiciona processos, a gente não está falando de adicionar processos. Quando a gente está falando de implantar um sistema, um CRM, um RP, não é só a implantação de um sistema. Todas as vezes que a gente faz um movimento desse, a gente tem que lembrar que o que a gente está fazendo é mudar a cultura da empresa. A maior parte das pessoas que tentam implantar um sistema usualmente tem muita dificuldade e chegam até a falhar. Porque elas não lembram que isso precisa vir acompanhado de mudança de cultura. Porque se antes a gente tinha uma empresa que não utilizava CRM, por exemplo, e a partir de agora a gente vai usar o CRM, eu não posso tolerar que não se utilize o CRM. Porque senão eu vou estar voltando para a cultura antiga da companhia. E o que nós queremos é adicionar estrutura para fazer as coisas de forma diferente, para a gente ter resultados diferentes. Lembrem-se sempre disso. Mudanças importantes dentro de uma empresa significa mudar cultura. Se a gente não entender isso, a gente vai bater testa. E o que usualmente acontece é que você vai se deparar com uma pessoa que não vai seguir a cultura e você vai precisar tomar uma decisão. Porque se ela for reincidente, você vai deixar ela ser reincidente durante quanto tempo? Quanto tempo o crescimento da sua empresa vai ficar refém de uma pessoa? Então isso é para a gente refletir o quanto as nossas faltas de decisão impedem a gente de crescer e progredir.